Boa noite, pessoal. Coloquei aqui para gravar, que o SFL está pedindo para a gente deixar disponível as reuniões para quem não pôde assistir na hora. E vamos começar, né? Caminho da Servidão de Hayek. Bem, como primeiramente o contexto da obra, né? Que o Hayek escreveu essa obra na época que já tinha ocorrido a ascensão do Império. Do Império não, né? Do governo nazista na Alemanha, já tinha caído o governo. E eu creio que a intenção dele da obra foi fazer um alerta para que isso também pudesse acontecer no Reino Unido. Como primeiro questionamento para vocês, eu creio que a gente poderia perguntar o que seria exatamente o título da obra, né? O que seria Caminho da Servidão? Alguém tem alguma noção do que poderia ser esse Caminho da Servidão? Bem, pelo que eu entendi do livro, né, eu acredito que ele inclusive fala isso em um dos prefácios. Agora eu não lembro se foi qual foi o prefácio, se foi o prefácio para edição inglesa ou se foi o prefácio para a edição americana. Mas ele fala que basicamente o caminho da servidão seria justamente um caminho de planificação econômica, enfim, contínua, né, que acabaria por destruir a livre concorrência e, por consequência, o próprio Estado de Direito, que o Ocidente conquistou com tanta luta, né? Sim. Isso é a servidão na época que ele escreveu, né? O que ele, pelo menos foi a impressão que eu fiquei, do que ele imaginava que seria a servidão no século XXI. Na verdade, no século XX, né? Quando ele escreveu. Mas a ideia que eu vi é que do mesmo jeito que se consideraria que as pessoas antigamente viravam servas por dívidas, ou seja, viravam escravas, né? A maneira da pessoa virar serva no século XX seria por meio da planificação, do social. Uhum. Aí, Ivan, a gente começou agora. Eu estava fazendo agora o questionamento para o pessoal do que seria esse caminho da servidão, que é o próprio título da obra. Eu estava acabando de abordar que, para mim, seria uma analogia, que da mesma forma como o pessoal virava escravo antigamente por dívidas ou por herança, né? Quando a pessoa, se seus pais eram escravos e você nascia, automaticamente você já nascia escravo também. E a nova servidão, que seria abordada por ele, na obra dele, que seria o alerta dele, seria a servidão por meio do socialismo, por meio da planificação, né, do Estado. Do Estado decidir as coisas por você, por, que é o que é um governo socialista em síntese, né? Ele usa essa expressão, dá para me ouvir bem aí? Alô? Dá. Sim, sim. Sim, você está tendo retorno aí, só por garantia? Não, tá não. Beleza. Hayek usa esse termo aí, caminho da servidão, no momento em que ele fala, se eu não me engano, sobre termos que são compartilhados entre pensadores liberais e pensadores socialistas. Ele fala do termo igualdade e do termo liberdade. São termos que são Hum, compartilhados por ambos os lados, mas que têm sim. significados distintos, né, para as duas É, correntes. E ele começa a observar que quando você age na perspectiva socialista e vai trilhando o caminho para a suposta liberdade, na verdade, sem saber, você está trilhando o caminho da servidão. É nesse momento que ele usa esse sim, termo. legal. É uma coisa que eu percebi é que ele fala que o socialismo até dá para fazer até relação com Lula nas primeiras eleições para a presidência que ele participou, que ele tinha
uma perspectiva mais agressiva, né? Ele era agressivo nos debates e ele não teve grande quantidade de votos percentuais. Uhum. Foi tipo Ciro Gomes no primeiro turno, foi 12%, alguma coisa assim. Aí já na outra eleição ele adotou a postura que ficou até conhecida como Lulinha Paz e Amor. Que aí, para mim dá para fazer total relação com isso, que o que Hayek mostra, que o socialismo, em sua essência, as pessoas que difundiram inicialmente o socialismo, elas reconheciam que era um governo autoritário, que só dava para se impor de maneira ditatorial. Aí, Sim, sem que da mesma forma que Lula fez, o pessoal na época do nazismo, de Mussolini, reconheceu que dá uma roupagem nova para o socialismo para conseguir ser aderido pelas massas, inclusive aderido pelos liberais. Então, eles buscaram vários malabarismos aí para usar a palavra da igualdade num sentido socialista, né? sim. Que, que aí que entra essa ideia que você falou, que tem duas igualdades distintas, a igualdade do liberal, né? Uhum. E eu até separei uma citação aqui sobre isso, que a igualdade do liberal seria a igualdade de oportunidades, de tratamento, né? A igualdade Enquanto a de igualdade poder, de do, participação democrática, né? sim, enquanto no socialismo, eu tenho que achar aqui a citação. O socialismo seria encontrada a igualdade por outro meio, acho que era na Seria, distribuição de riqueza. seria a diferença. Peraí. Seria a diferença entre igualdade de resultado e igualdade de oportunidade? Eu O creio que pode liberalismo é ser isso. mais voltado a voltado mais à oportunidade e não retorno, resultado. Quando o socialismo prega muito a Eu igualdade. acho que pode se colocar dessa forma, sim. Sim. Desculpa, pode continuar. Não, eu só queria. Tem, Pode tem, falar, pode falar. ó, só para deixar claro, fique à vontade para se expressar, para falar o que você quiser falar, porque às vezes parece que eu interrompo, mas é porque eu tô com delay e aí eu acabo falando na frente de quem está falando, mas é sem querer. Não, Ah, tranquilo, eu também tô com um eu pouco de achei aqui delay. a citação. Eu achei aqui a citação. Agora a gente tira a dúvida mesmo. Aqui, ó. Aham. Para afastar essas suspeitas e atrelar a si o mais forte de todos os incentivos políticos, isso para o socialista, né? O anseio da liberdade, o socialismo começou a utilizar com maior frequência a promessa de uma nova liberdade. O advento do socialismo seria um salto no reino da necessidade para o reino da liberdade. Ela traria a liberdade econômica, sem a qual a liberdade política já obtida de nada serviria. Somente o socialismo seria capaz de pôr a termo a luta secular pela liberdade, na qual a conquista da liberdade política era apenas um primeiro passo. Então seria a ideia da liberdade econômica, né? Que o Estado, teoricamente, iria dar tudo para a pessoa. O socialismo tem muito isso da distribuição de renda, né? Aquela distribuição igualitária. Mas é uma igualdade forçada, porque, Sim, friamente falando, a gente conhece pessoas de diversas índoles, né, diversas personalidades. A gente sabe que tem gente que merece mais do que outras. Isso é, realmente existe. Quando você coloca duas pessoas em pé de igualdade, que têm as mesmas oportunidades, que têm famílias estruturadas, que têm a possibilidade de adquirir conhecimento, e uma se esforça mais do que a outra, ou às vezes tem até um dom para o aprendizado, para a música, para seja lá o que for, você percebe que tem algumas pessoas que realmente merecem mais do que outras. E o socialismo ele fecha os olhos para isso. Ah, você quer empreender e você não quer, né? Um quer a vida fácil, o outro quer a vida difícil. Mas os dois vão ter a mesma vida. Isso não existe. Esse tipo de igualdade é muito bonito no plano, muito bonita, no plano ideal, mas no plano fático simplesmente não funciona. Eu acho interessante isso. eu acho que tem O, até no capítulo mais adiante que ele fala que na democracia, ou é no capitalismo, acho que é na democracia, que
comparando com o socialismo. De um lado, tem a igualdade de oportunidades, e do outro lado, ele fala do socialismo como algo contraditório, porque ele não é igual para deixar as pessoas iguais. Ele precisa tratar as pessoas diferentes para que elas sejam iguais, né? Sim, Ah, perfeitamente. eu achei aqui outra parte, ó, que ele fala, ó, a diferença, né, da palavra igualdade no liberalismo e para o socialismo. No liberalismo, a- não, na democracia a gente procura a igualdade na liberdade. E no socialismo a gente procura a igualdade na repressão e na servidão. De fato é isso, mas não é assim que é vendido, né, o socialismo. Senão É, ninguém ia... o socialismo é muito centralizador. Uhum, E realmente eu acho que são poucas as pessoas que carregam essa parte podre do socialismo, essa parte ditatorial. Eu acho que são poucas as pessoas. Eu acho que grande parte é muito idealista e muito ingênua. E aí elas pensam, ora, não seria tão bom fazer um planejamento econômico? Não seria tão bom uhum, que os preços fossem sempre estáveis, né? Não seria é. tão bom que as coisas fossem estáveis de maneira geral, né, na política, na economia e tal. Então, por Mas as que não coisas têm criar consequência. exatamente? E aí, nessa tentativa de centralizar as coisas para organizar, para planejar, você acaba instalando um regime ditatorial. Isso é inevitável. E é isso que eles precisam entender, né? Que uma Uhum, coisa é consequência da outra de maneira direta. Não dá para você procurar centralizar o poder, centralizar a economia e esperar resultados diferentes. isso. Ah, eu queria fazer uma provocação, que o nome do capítulo é O Caminho Abandonado. Vocês Hum. conseguem identificar qual seria esse caminho abandonado? Se alguém quiser O, participar. cara, eu li o livro em 2017. Eu realmente não lembro muito bem, mas pelo que eu lembro, eu acredito que seja mais o caminho liberal clássico. Até porque quando o Hayek escreve esse livro, ele está sendo direcionado exatamente para os ingleses. E na época que ele escreveu, o Partido Trabalhista estava pegando muito essa linguagem muito mais socialista do que, por exemplo, o Partido Trabalhista ficou a partir da década de 80, com 80, 90, com o Tony Blair, né? Uhum. Então, como o livro é um alerta, ele está justamente alertando, olha, pessoal, vocês estão abandonando o caminho que vocês mesmos iniciaram, porque o liberalismo, enquanto doutrina clássica, né, nasceu justamente na Inglaterra. E, e também, ali nos Estados Unidos, também, quando você começa a maior intervenção do Estado na economia, principalmente após o New Deal e tal. E, enfim, os Estados Unidos também é um bastião do liberalismo. Então, eu acredito que o caminho abandonado é justamente o caminho do Estado de Direito, o caminho do liberalismo e da igualdade perante a lei. Foi exatamente isso que eu identifiquei. Foi o declínio do liberalismo, né? Porque o liberalismo tinha passado pela grande ascensão, né, com Adam Smith, filme, e o que o próprio Hayek fala, né, nessa obra é que as pessoas passaram... Não, voltando um pouco, o caminho do liberalismo, ele mostra que é algo que é muito demorado. As consequências das ações liberais demoram 10, 20 anos para a gente ver essas consequências. E por esse fato, as pessoas acabaram por levar as conquistas que o liberalismo trouxe como algo já ganho, como se fosse normal e que sempre fosse acontecer, e não precisava continuar com o liberalismo. E eles pararam de olhar esses lados positivos, porque o liberalismo é algo de muito longo prazo, e passaram a ver somente os lados negativos do liberalismo. O, e a partir disso aí, o liberalismo foi perdendo força e perdendo espaço para o socialismo, que foi pegando algumas coisas emprestadas do liberalismo para atrair os liberais.
para a Sim. política. Sim. E é uma coisa que o caminho ele foi abandonado tanto pela esquerda como pela direita, né? Que, enfim, o livro todo, ele não aborda somente o socialismo, no caso, o socialismo soviético, que era o principal, Sim. era o principal tipo de socialismo que a gente tinha, mas ele também fala principalmente sobre o nacional-socialismo, né? Que era o nazismo, que embora ele fique bastante claro na leitura, principalmente lá na frente, não lembro qual é a página, que ele considera o nacional-socialismo como, entre aspas, um socialismo de direita, né? Uhum. É claro que não foi só a esquerda, não foi só o socialismo marxista, não foi só, enfim, a esquerda marxista que abandonou o caminho do liberalismo clássico, mas também as próprias pessoas à direita do espectro político começaram a abandonar. Até porque o nazifascismo, ele não é só um movimento anticomunista, né, como se coloca, mas ele também é um movimento antiliberalismo, anti a hegemonia Sim. do liberalismo que a gente tinha no Ocidente naquela época. E acabou que, no fim, virou só um regime coletivista qualquer. Sim. É tipo a teoria da ferradura, né? Tipo, quanto mais distantes vocês são, mais próximos os meios acabam sendo. Sim. Eu acho que eu acho que o nazismo, o nazifascismo, pouco teve a ver com qualquer movimento de direita. Eu acho que ele se diferenciava da esquerda na medida em que tentava superá-lo, alguma coisa assim. Mas todas as características do nazismo eram características de espectro de esquerda. Tem gente que ainda hoje insiste em achar que era algo de direita, ou algo do tipo, mas eu não sei se vocês pensam de maneira contrária. Se alguém pensar, por favor, se manifeste. Mais ou menos. Eu concordo que os meios eram os mesmos, porque todo regime Isso. totalitário seria. Uhum. Mas eu acho que quando o pessoal fala em esquerda e direita, eles estão muito na definição que é hegemônica hoje em dia na ciência política, que é a do Bob, né? Que a direita, ela aceita a desigualdade, se eu não me engano, acho que ele coloca assim, que ela aceita a desigualdade, enquanto que a esquerda, ela quer uma igualdade absoluta. Então, quanto mais aceitável é alguma desigualdade, mais à direita você está, e o oposto seria a esquerda. Então, por conta dessa Entendi. característica, que o nazismo seria de extrema direita. Porque, enfim, eles aceitam até demais, né, a desigualdade. Aí eu acho, pegando a perspectiva do Bobbio, eu acredito que de fato é correto colocar o nazismo como extrema direita. Agora, se a gente colocar alguma outra mensuração, né, do que seria esquerda e direita, aí com certeza muda completamente o negócio. Uhum. Mas os meios são idênticos, sempre. Qualquer regime totalitário vai ser, qualquer ditadura, qualquer coisa, sempre vai ser a mesma coisa, no final das contas. Concordo. O próximo tópico que você colocou aí, Vitor, era algo que eu já tinha em mente. Assim, algo que eu já queria trazer à tona realmente. Uhum. Era liberdade sem liberdade econômica. Isso aí é simplesmente loucura, né? A gente já discutiu isso até quando estava fazendo a reunião de 6 lições, né? Uhum. Antes da gente entrar nesse tópico, eu achei a citação aqui que eu falei, o declínio do liberalismo. Ele fala que, não vou ler ipsiliteris, né? Mas ele fala que a política liberal estava defendendo privilégios antissociais e estava querendo se justificar somente pela melhoria material conquistada. E que tudo que tinha sido conquistado passou a ser considerado um bem estável, indestrutível e definitivo. Então, o pessoal entendia que poderia mudar totalmente a política adotada num país, que esses bens que o liberalismo dava já estavam garantidos, né? Eram estáveis, indestrutíveis e Permaneceriam definitivos. intactos. É. Mas não é assim, né?
Inclusive, tem um momento em que ele fala que os próprios liberais ficaram impacientes com algumas coisas que precisavam mudar e acabaram se rendendo à ideologia socialista. Uhum. Aqui, ó, eu juro que é a última desse tópico. Não, pode ficar à vontade. Que é justo o que você tá falando. Ele fala com essas palavras: passou-se a acreditar cada vez mais que não se poderia esperar maior progresso dentro das velhas diretrizes e da estrutura geral que permitiria os avanços anteriores, mas apenas mediante uma completa reestruturação da sociedade. Já não se tratava de ampliar ou melhorar o mecanismo existente, o liberalismo, né? Mas de descartá-lo e substituí-lo por outro. Sim. Ok. Agora seria que a gente tá entrar, né? Liberdade sem liberdade econômica. Tem um momento do livro em que ele fala que a propriedade é quase que um direito natural. Eu não sei se ele usa essas palavras, mas já é algo inerente do ser humano. Você pegar alguma coisa e dizer, peraí, isso aqui é meu. Porque eu trabalhei nisso aqui, eu conquistei isso aqui de alguma forma. Seja numa troca, ou... Enfim, a roupa que eu uso é minha, né? O arco que eu fiz aqui é meu, o carro que eu comprei é meu. E quando você dispõe da sua propriedade, da forma que você bem entende, você solidifica esse pensamento na sua vida. Então, a liberdade econômica, eu acho que é o mínimo que o sujeito pode ter na vida dele. Se ele trabalhou, se ele teve um retorno financeiro, em virtude do trabalho que ele fez, ele pode escolher onde é que ele vai alocar os recursos, né? Se ele vai comprar material para ele estudar, se ele vai ajudar a família dele, se ele vai ajudar um necessitado, enfim. Ele tem que decidir onde ele vai alocar aqueles recursos na sua vida. E o mínimo para que você possa ter condições de opinar politicamente, ou condições de se manifestar socialmente, o mínimo que você precisa ter é liberdade econômica. Senão você fica dependente dos outros. Tanto que você vai opinar, às vezes, sobre alguma coisa na escola, alguma coisa a respeito de impostos, e alguém fala, mas seu pai que paga os impostos, você não paga nada. Você diz, é verdade, quem sou eu para falar, né, de alguma coisa política, se eu não tenho nem minha liberdade econômica, no mínimo. Sim, sim. Quanto a esse ponto, eu tenho algumas considerações que, primeiro, em relação à propriedade como um direito natural, o Hayek, ele se aprofunda muito nessa questão, principalmente, assim, quando ele está um pouco mais velho, né, principalmente no livro que é basicamente a grande obra que ele fez, que é o Direito, Legislação e Liberdade, se eu não me engano, no volume 1, que ele deixa uma boa parte do livro para tentar deixar claro essa visão que ele tem, que é uma visão que divide, inclusive, os vários filósofos e economistas assim, da escola austríaca, acerca da natureza, né, do direito de propriedade como um direito natural. E ele também fala isso em Arrogância Fatal, que é uma espécie de direito que ele não é exatamente inerente ao ser humano. Tipo, o ser humano, ele não nasce com o direito. Não é algo que você consegue tirar da razão, mas o natural que ele usa é como se fosse algo que surge naturalmente com a evolução da civilização humana. Então, que ele até cita David Hume em um desses livros, agora eu não lembro qual exatamente, provavelmente nos dois, que ele fala que, tipo, esses direitos que são naturais, eles nascem da ação humana, mas não nascem da consciência humana. Então, o direito de propriedade, ele nasceria de um problema que você tem, um problema econômico, de fato, não só de alocação eficiente de recursos, mas também da própria limitação
do poder, seja o poder público, o poder político e estatal, seja do poder de outros indivíduos quanto à sua própria propriedade, né? Então, é algo que nasce naturalmente, mas que ninguém pensou, nossa, vamos criar esse direito aqui. Tanto é que é um direito que a gente já tem há muito tempo e é um direito que foi reconhecido pelo Estado, não um direito que foi criado pelo Estado, né? Ele foi reconhecido. E aí esse problema econômico, tem um artigo muito massa que é a tragédia dos comuns. Eu super recomendo, porque o cara, ele basicamente aborda qual é o problema econômico da propriedade privada, né? Tipo, da não propriedade privada, no caso, a propriedade coletiva. Que, no caso, quando tudo é de todos, nada é de ninguém. Então, se, por exemplo, você tem um campo ali, e acho que esse é um exemplo que o autor ele dá, eu esqueci o nome do autor agora. E aí, se você tem um campo, por exemplo, você tem vários fazendeiros que eles podem usar aquele campo ali da forma como eles quiserem, porque não é de ninguém. Cada um vai ter um incentivo de colocar o gado cada vez mais no campo, porque aquilo ali vai aumentar a lucratividade dele e tal. E o prejuízo que acabaria tendo com, por exemplo, sei lá, a compactação do solo, algo nesse sentido, por conta do peso dos animais, acabaria sendo dividido. Então, se você coloca uma parte daquela terra ali como exclusiva de de cada fazendeiro, ele vai ter o incentivo de cuidar mais daquela terra. Então, você tem até mesmo um problema de eficiência econômica quando você divide a propriedade privada. E aí, quando se fala em liberdade econômica e liberdade no sentido lato, né? Eu acho que é muito importante pontuar que, tipo, a liberdade econômica nada mais é do que você ter direitos de propriedade. E não é necessariamente direito de propriedade mesmo, mas direitos de exclusividade para você fazer o que você bem entender como um bem que você tem. E isso aí eu acho muito importante porque, tipo, quando o Estado ele reconhece a sua exclusividade sobre aquele bem, ou seja, ele reconhece que você tem um conjunto de atividades que você pode realizar, ele não só está limitando o poder de ação de um terceiro quanto à sua propriedade, mas também ele está limitando a ação dele em relação à sua propriedade. Então, quando o Estado ele não reconhece, significa que a sua liberdade enquanto pessoa meio que acabou, porque você tem um número ainda mais limitado de ações que você pode fazer. E aí, quando o Estado reconhece, ele limita não só a ação dos outros, mas também a própria ação. Então, por isso que, tipo, embora eu acredito que seja impossível você alcançar uma liberdade econômica plena, no sentido de que você pode usar a sua propriedade sem qualquer limitação, o reconhecimento da sua propriedade privada, aí, que com algumas limitações pontuais e gerais, acaba sendo o grande motor do Estado de Direito, né? Que, inclusive, nasceu justamente quando o Estado de Direito moderno nasceu justamente quando você teve o reconhecimento da propriedade privada e do Estado liberal. As limitações de uma visão liberal seriam no sentido de que você pode fazer qualquer coisa desde que você não interfira na liberdade alheia, né? Desde que você Sim, não prejudique os outros. tipo externalidades negativas. Tipo, um grande exemplo aí que, inclusive, causa muito debate entre os liberais, principalmente entre liberais mais moderados e os mais ANCAPs, né? É justamente, por exemplo, poluição. O que fazer com a poluição? Porque a poluição é justamente algo que cai nesse dilema, nesse problema dos comuns. Porque o ar é de todos. Você não tem como privatizar o ar. E aí, como é que você lida com isso? Então, aí você vai ter alguns liberais que vão apoiar algum tipo de regulamentação, alguns liberais que vão procurar algum tipo de imposto sobre carbono, enfim, mercado de carbono. Aí é que causa discussão. Mas é nesse sentido aí, tipo, quando atinge outra pessoa, aí tem que ser limitado. O que eu vejo uma solução na justiça do trabalho, uma solução comum quanto à poluição, em vez de mandar fechar a fábrica, impor uma pena alternativa, que geralmente é
botar para a fábrica ser obrigada a botar um filtro, ou se não fizer isso, vai pagar multa, né? E Sim. se continuar, bota multa maior ou fecha a fábrica. Ou até um mercado de crédito de carbono também, eu acho que é uma ideia interessante. Uhum. Que, tipo, cada empresa teria uma cota, e aí as empresas, por exemplo, se eu sou uma fábrica e eu passo da minha cota de carbono, eu posso comprar uma parte da sua cota de carbono, e aí eu teria aquele direito de poluir. É uma ideia Legal. interessante. Bem Friedman isso aí. Sim, sim. Mas vamos lá, voltar para o ponto. Sim. Ah, tu queria falar, Ivan? Tem um momento em que ele fala sobre a questão da poluição e do meio ambiente, né? Mas isso é Sim. lá para o final, a gente pode ver isso depois. Mas ele se refere aos custos sociais. Tem coisas que realmente ninguém vai bancar. Então, o Estado precisa subsistir em algum... esqueci a palavra agora. Em algum grau. Em algum grau, o Estado precisa existir para poder manter coisas que ninguém vai custear e coisas das quais ninguém vai poder oferir lucro. Porque ninguém vai ter interesse em custear as medidas de direito ambiental para não lucrar nada, né? É um trabalho escravo. Você vai ficar trabalhando de graça. Ninguém quer isso. Então o Estado tem que existir em algum grau. Polêmica. Ah, eu acho que para dar uma visão mais simplista sobre por que, que não existe liberdade sem a liberdade econômica, dá para a gente fazer a relação com Mises, por acaso alguém aqui não tenha lido, né? A ideia seria de que sem a liberdade econômica, as outras liberdades não existem. Ou se elas existem de uma forma ilusória, né? Mas por quê? Aí o exemplo que o Mises dá é o exemplo por exemplo, da liberdade de expressão, que é o exemplo que você é um jornalista, mas só no seu país, digamos que o Brasil fosse socialista, tem só uma revista, e essa revista o governo é dono dessa revista, e ela é dona de todas as máquinas que imprimem as revistas. Aí, como é que você vai ter liberdade para expor sua opinião, falar mal do Estado, se o Estado é dono de de tudo que envolve aquele meio, né? Uhum. E também a liberdade econômica estaria no sentido que, por você ter dinheiro, você pode escolher fazer uma faculdade, você pode pagar por sua saúde, caso a do Estado seja uma bosta, você pode pagar pela sua educação, pela sua segurança. A ideia seria que, com o dinheiro, você consegue garantir as demais liberdades, né? Sim. E uma coisa que é bem interessante, que eu vejo muita gente errando na internet quando fala em liberdade econômica, e o Hayek, nesse livro mesmo, ele, inclusive, dá um tapa na cara desse tipo de argumento. É tipo, no sentido de que a liberdade econômica, ela só pode existir, por exemplo, se você não tiver nenhum tipo de interferência estatal, né? Isso, no caso, não estou dizendo que está exatamente errado, mas é porque muitas pessoas levantam isso, principalmente pessoas socialistas e tal, quando elas estão querendo dizer que, por exemplo, alguns países que estão lá no ranking do top do liberdade econômica não são liberais porque tem intervenção do Estado na economia. Mas o Hayek, ele mesmo fala que, tipo, a livre concorrência e a liberdade econômica, ela não se esvai se você tem algumas intervenções pontuais e gerais enfim, no mercado. Se você tem uma regra que ela é geral e todo mundo que entra no mercado, ele tem aquela regra aplicada a ele, você não tem como dizer que em algum grau não existe liberdade econômica aquilo ali. É óbvio que se você tiver uma barreira de entrada muito grande, se você tiver muita regulamentação, a liberdade econômica daquele setor vai ser diminuída. Mas você não tem como dizer que não há nenhum tipo de liberdade. Então, é algo que eu vejo que muitas pessoas falam, por exemplo, quando a Dinamarca não tem liberdade econômica, os países escandinavos, porque eles têm um estado de bem-estar social muito grande, mas o mercado de trabalho lá, as regulamentações de abertura de empresas, etc., é muito, muito liberal, muito mais liberal do que o Brasil. Sim. Então, é Tem algo interessante, tipo,
liberdade econômica também não é ausência total de intervenção Exato. do Estado. Tem um momento que ele fala que talvez uma das coisas mais prejudiciais à causa liberal é a insistência de alguns liberais em regras gerais primitivas, sobretudo o princípio do laissez-faire, do livre mercado de uma forma absoluta, né? Sim, sim, mas isso é polêmica também. Em relação à liberdade econômica, quanto maior for a liberdade econômica do indivíduo, também fica mais fácil para ele votar com o próprio bolso. Se a situação do seu país está ruim, pessoas que têm melhores condições de vida, que são mais independentes do Estado, conseguem, de maneira muito mais fácil, pegar tudo que tem e se mudar para um país que seja mais favorável a ele. Aí o que ocorre é a... Como é que chamam? Fuga de massa cinzenta, algo assim? Força de trabalho produtiva saindo do país, e aqueles que restam é só o povo mais alienado, aquele mais dependente do Estado, que Sim, sim. consequentemente leva em, sei lá, queda de produtividade, no mínimo. E, Luiz, em relação a você falou a tragédia dos comuns, no livro de Aristóteles, Política, Política o nome do livro, Aristóteles já falava sobre tragédia dos comuns, isso há 300 anos antes de Cristo. E é incrível como hoje a maioria da população ainda não se tocou em relação a isso. Talvez seja uma falha enorme no nosso sistema educacional. Lá na página 60 do livro, depois você dê uma olhada, é muito interessante. Já naquela época, Aristóteles reconhecia a necessidade de propriedade privada. Uhum. Muito massa, não sabia. Vou dar uma olhada depois. Notei aqui. Pois é, dinheiro é poder, né? Você pode, como ele mencionou aí, você pode fazer o que quiser com o seu dinheiro. Você pode se mudar para um país que te agrada mais, ou você pode mudar as condições do seu próprio local, se tiver como financiar alguma coisa, financiar, não sei, um partido político que você quer fazer surgir, ou financiar um movimento, você pode fazer. Você pode encontrar pessoas que também têm liberdade e vão financiar aquilo com você. Se você não tiver liberdade econômica, a sua liberdade é nominal. Quer dizer, o Estado falou que você tem liberdade, que você tem um certo poder, e é só por isso, né? Você não tem o poder fático, você tem o poder legal. E o direito sem o fato de nada vale. A única coisa que eles nos dão, não seria um direito. Eu acho que poderia ser chamado mais de concessão. Que a qualquer momento eles podem retirar esse direito. Quanto mais fácil for para eles controlar o que a gente pode, o quanto a gente pode gastar do nosso dinheiro, o que a gente pode comprar ou não, a quanto pode ou não vender alguma coisa, mais fácil fica para eles retirar esses nossos direitos, entre aspas. Uhum. Perfeito. Eu vi um negócio no Instagram que dá para fazer total relação com isso. Eu vi semana passada, no Sesco, que é a Central do Consumidor, alguma coisa assim. É uma página. Pronto, era falando de por que os produtos da Xiaomi, que estavam muito baratos, né, do nada ficaram caros. Primeiramente porque começaram a incluir os impostos brasileiros, todos eles nos produtos da Xiaomi, e também porque toda vez que, digamos, pegar o iPhone, tem o iPhone X, aí o iPhone X tem 10 tem uns 100 componentes. Pronto, para o iPhone X vender aqui no Brasil, eles têm que pagar a Anatel, acho que é 160 mil, para a Anatel dar o selo deles. Mas não é só isso, não é a empresa que tem que pagar. Cada loja que quiser vender iPhone X tem que pagar essa. E se lançar, digamos que não foi nem o iPhone XS, que é a próxima versão, lançar, tiver o iPhone X, aí um updatezinho nesse iPhone, que aí mudou um componente desse 100, ou botou um componente um pouquinho modificado. A Americanas, qualquer pessoa que vende tem que pagar a taxa de novo, a porcaria do iPhone. Então,
isso não vai só do celular, não. Uma coisa que eles mostram é que vai desde um cabo de fibra ótica, tem que pagar essa mesma taxa, que é um valor fixo. Por isso que vários produtos lá nos Estados Unidos é o quê? $1, aqui é R$ 50. Uma besteirinha, né? Passa a ser muito caro só por conta dessas regulações estatais. Estão tentando proteger a indústria nacional, ora. Maluco. Outra coisa que eu fiquei puto ultimamente foi assistindo aqueles programas do Discovery. Tem uns programas no Discovery que é o pessoal da alfândega trabalhando e pegando os produtos aí dizendo, eu tenho orgulho de fazer isso aqui, tô protegendo a economia do Brasil. Limitando as possibilidades de produtos, né? Fazendo reserva de mercado, protegendo. Alô, acho que meu áudio travou. Tô ouvindo. Ah, sim. Qual seria o próximo tópico? Tinha um troll aqui, pô. Tinha um troll. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu tava falando mutado. É porque tinha um troll, cara. Ele tava mutando todo mundo. É sério? Sim. Acho que ele saiu. Meu Deus. Eu sei que eu ainda tava mutado. Eu tirei ele, né? Ai. Cara, que filho da puta, o cara entra só pra fazer isso, pô. E ele não deveria poder fazer isso, né? Vou ter que verificar o que é que foi. Não faz sentido. Sim, eu ia falar que nesse programa do Discovery tem até uma hora que o funcionário lá da alfândega fala que, olha, nós salvamos o Brasil de 2 bilhões em prejuízo nessa carga aqui. Sem que é prejuízo porque a gente taxa as coisas, né? É porque eles não têm eles não têm noção, né? não tem noção do macro, né? Das consequências Sim. macroeconômicas que isso traz. Eles não têm noção que também o pessoal deixa de comprar no Brasil por conta dos impostos. Eles estão comprando fora porque lá fora é mais barato. Se não tivesse imposto, todo mundo ia comprar aqui. E o dinheiro não estaria indo para fora, né? Eu assisti recentemente um trecho do Flow Podcast do Arthur, do Mamãe Falei, o Arthur Duval. Ele estava explicando realmente a questão dos impostos, que é revoltante. Ele estava dizendo que o ideal era que houvesse apenas o imposto de renda. É um imposto mais simples e é o que faz mais sentido. Você está lá recebendo R$1.000, tu vai tirar R$200, sei lá, 250 ou até mais, R$300. Para quê? Para ajudar a manter o Estado, para você ter a sua segurança. Vocês conseguem ouvir o passarinho daí? Sim, tá putaço. Tá. Segurança, as vias têm que estar com qualidade, né? As vias de automóvel. Então, você dá uma parte do seu dinheiro para você poder manter o Estado. Mas, em compensação, a gente paga imposto porque a gente tem carro, né? IPVA, só porque tem carro tem que pagar imposto. Paga imposto sobre mercadoria, sobre serviço, sobre um monte de coisa, e as coisas ficam estupidamente caras. Enquanto que o ideal seria simplesmente você dar uma parte do seu dinheiro para manter o Estado. É exatamente isso que Friedman defende. Inclusive, ele não deixa de lado a parte das pessoas necessitadas. Na própria parte do imposto de renda, defende o imposto de renda negativo, que é de acordo com a renda que você tem, você contribui uma certa porcentagem do que você ganha. Até o ponto que, se você tiver uma renda negativa, que essa porcentagem você vai receber do Estado uma parte, uma certa quantia. Sim. Como se fosse um Bolsa Família, só que mais controlado. Uhum. A explicação que o Arthur deu, então por que não fazem de uma vez só, né, o imposto de renda e tiram os impostos das outras coisas?
o imposto de renda, ele é o mais impopular, digamos assim. Ele é aquele que vai atingir a todos de uma vez só. E ninguém quer sofrer esse baque, né? Sim. Então ele vai lá e taxa só quem é, por exemplo, sei lá, taxista. Aí só os taxistas vão ficar irritados. Mas eles vão se acostumar com o imposto e vão esquecer, né? Depois vai É. lá e taxa o pessoal da computação gráfica, o pessoal, sei lá, que fabrica camisetas, né, da indústria têxtil. Uhum. Aí só esse pessoal vai se irritar, vai pagar os impostos, depois vai se esquecer e vai dizer, é a vida, né? E aí vão taxando uma coisa, outra e tal. E no fim das contas a gente fica pagando tudo caro e a coisa não funciona. Porque eles falham em perceber que o taxista, o empreendedor, sempre vão repassar esse imposto, esse aumento de custo, para o consumidor. Exatamente. Eles falham em perceber isso. Ninguém Mas quer ficar no prejuízo, ninguém quer perder parte do seu lucro. Uhum. É mais fácil ele passar para o consumidor. Pior que eu acho que eles sabem disso. É só porque é mais fácil. Porque o Exato. consumidor, ele não compreende diretamente que está pagando imposto. É mais fácil para uma pessoa engolir aquele imposto embutido do que ela vê de fato ali na conta dela, o dinheiro está saindo. Aí a pessoa Também. vai e diz, caramba, um celular desse aqui, R$3.000, que empresário safado, esse cara só quer lucrar. Esse cara só quer dinheiro. É semelhante à inflação. A população sempre tem a percepção de que vai ser o empresário malvadão. E não percebe que é o governo que pode estar por trás daquele aumento, da desvalorização do seu dinheiro, ou, sei lá, do aumento do preço do celular por causa de um imposto. Fica mais fácil jogar a culpa no empreendedor do que tentar descobrir qual foi o deputado que fez uma lei 1.200 não sei quanto, que aprovou um imposto 240, sei lá, algo assim. Pois é, porque ele só vê a relação direta, né? A relação consumidorista direta. O cara tá me vendendo a R$200, um negócio que vale 50, então ele é que é o errado da história. Ela só vê essa relação direta. O empresário quer vender o mais barato possível para poder vender mais, né? Para ganhar da concorrência. Pois é. Agora, se não tiver concorrência também, né? Sim, agora, antes de passar para o próximo capítulo, vou dar só uma passada sobre o que seria esse novo caminho. Porque senão a gente não vai chegar nem no capítulo 3 nessa reunião, né? Bem, o novo caminho seria o caminho adotado pelo governo, né? O governo e a seção dos alemães. E aí a explicação para Hayek do porquê que os alemães foram ganhando força, né? E com uma postura mais coletivista. Seria que os pensadores alemães tinham muita influência intelectual e muito prestígio por conta dos seus cientistas, que eles foram conquistando esse prestígio ao longo do século passado. E a partir disso, eles foram fazendo uma certa lobotomia, como também ocorreu aqui na época, nesses 16 anos de governo de esquerda que a gente viveu, uma lobotomia de que tudo que vinha do liberalismo era ruim, que o interesse liberal era sempre obscuro, que ele não tinha interesse no livre comércio, que isso era só uma doutrina inventada para defender o interesse dos ocidentais, o interesse inglês, e que esses ideais da Inglaterra eram ultrapassados e deviam ser um motivo de vergonha, e que o que deveria fazer agora era confiar num governo mais coletivista, que queria trazer liberdade econômica para as pessoas e queria trazer igualdade, né? Passar para o próximo capítulo, seria o da grande utopia. E já começo perguntando para vocês, que utopia seria essa, né? Ainda sobre o capítulo anterior, é a última vez que eu falo sobre isso, a gente fala em liberdade e as pessoas às vezes não se perguntam liberdade de quê, né? Porque liberdade para quê a gente sabe, para fazer o que você quiser, para gastar dinheiro no que você quiser, para trabalhar no que você quiser, para ir para onde você quiser, tudo bem.
Mas liberdade de quê? Enquanto que o socialista fala que você vai ficar livre da opressão humana, né, dos empresários malvados, dos preços altos, o liberal acha que você deve ficar livre da opressão estatal, né, das Sim. arbitrariedades estatais. E pelo que a gente tem visto na história, a gente sabe que o mundo não é perfeito. Tem pessoas que têm mais poder do que outras, seja por influência política, seja por poder aquisitivo mesmo. O mundo não é perfeito, mas a gente notou que a opressão estatal é muito pior, muito maléfica em comparação à opressão humana. Que um particular não é capaz de oprimir tantas pessoas quanto o Estado pode oprimir todos os seus cidadãos Sim. de maneira abrupta. É, Então, eu acho que é só esse questionamento, só essa reflexão. Liberdade de quê, né? A gente quer a eu até liberdade do vejo uma Estado. parte dessa aí que você falou de que um individual não vai oprimir tanto quanto o Estado, né? Mas Uhum. eu acho que é o capítulo mais à frente que tem isso. Então, eu não preciso voltar agora, né? Ah, tudo bem. Agora, capítulo 2. Isso. Vamos tentar chegar pelo menos até o terceiro. Pelo menos a gente tá vendo de uma forma muito melhor, né? Sim, sim. Deixa fluir. Uhum. Bem, o nome do capítulo é A Grande Utopia. Aí vocês conseguiram identificar que utopia seria essa que ele estaria citando? Essa frase aqui eu até postei no Instagram. A frase que faz parte da epígrafe aqui do capítulo 2. Eu acho que a utopia é a ideia de implementar um regime coletivista de maneira completamente pacífica e que funcione, que seja eficiente. Acredito que seja disso que se trate. Acho que está relacionado até com o que eu falei, né? Que os primeiros teóricos socialistas, eles reconheciam que era um regime que só poderia ser adotado de forma autoritária, ditatorial, né? Com o uso da força. Sendo Pois é. que como isso não seria possível convencer as pessoas a aderir a um regime desse, né? Então eles aderiram à utopia de que seria possível adotar o capitalismo de forma democrática, né? É até por isso que toda vez que um regime socialista não dá certo, o pessoal fala que é porque não é o socialismo de verdade esse aí, né? É interessante. Eu estava lendo aqui um conto de Fernando Pessoa, O Banqueiro Anarquista. Eu não terminei ainda, não deu tempo. Mas eu acho que faz parte da discussão. Se eu puder ler um trecho aqui, vocês não se importarem. Lê aí. Ele fala: um regime revolucionário, enquanto existe, e seja qual for o fim a que visa, ou a ideia que o conduz, é materialmente só uma coisa: um regime revolucionário. Ora, um regime revolucionário quer dizer uma ditadura de guerra, ou, nas verdadeiras palavras, um regime militar despótico, porque o estado de Hum. guerra é imposto à sociedade por uma parte dela, aquela parte que assumiu revolucionariamente o poder. O que é que resulta? Resulta que quem se adaptar a esse regime, como a única coisa que ele é, materialmente, imediatamente, é um regime militar, despótico. Adapta-se a um regime militar despótico. Realmente é isso aí. Uma parte da sociedade declara guerra contra a outra. E não tem como resultar nada pacífico disso daí, não dá. É impossível. É. Ah, pessoal, não se esqueçam de preencher o forms aí para vocês poderem gamificar e ganhar outros pontinhos. De novo, meio bugado. Aí, mandei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação a essa parte da utopia para aceitar.
Eu acho que seria isso. O outro tópico seria, que eu separei aqui, seria o socialismo e a liberdade, né? Você já citou aí que não tem como regime. E que a gente já falou até um pouco demais sobre a questão da liberdade econômica, né? Sem ela não existe liberdade, e o socialismo quer extinguir o mercado, e sem o mercado não há liberdade econômica. Então, num regime socialista não há liberdade, né? Por mais que eles queiram defender que existe uma liberdade que seria alcançada por meio da liberdade econômica, que o Estado iria bancar tudo, né? Uhum. Nova roupagem socialista. Tá aqui o trecho, olha, encontrei. Observe-se a diferença. Enquanto a democracia... isso aqui é quando ele contrapõe democracia e socialismo. Enquanto a democracia procura igualdade na liberdade, o socialismo procura igualdade na repressão e na servidão. Isso. Quer dizer, todos serão igualmente escravos. Acho que uma frase resume bem esse capítulo. O que sempre fez do Estado um verdadeiro inferno foram justamente as tentativas de torná-lo um paraíso. Sim, essa frase... Eu acho que essa frase tinha no livro. Sim. Eu anotei Tem, aqui. é tipo aquele bota embaixo do nome do capítulo até. E quanto a essa nova roupagem socialista, dá para eu resumir também numa citação curta aqui, que começa assim: foi apenas sob a influência das fortes correntes democráticas que antecederam a Revolução de 1848 que o socialismo começou a aliar-se às forças da liberdade. Mas o novo socialismo democrático precisou de muito tempo para vencer as suspeitas despertadas pelos seus antecedentes. Que aí já passou o governo nazista, já passou a Rússia soviética, né? Então ele está alertando para o socialismo que estava surgindo no Reino Unido. Quanto à igualdade, você resumiu muito bem nessa citação. Seria a ideia de que das duas igualdades, né? De democracia e a igualdade no socialismo, né? Que uma é com a igualdade na liberdade e a outra é a igualdade na repressão e na servidão. E aí, sobre isso, ele fala: sem dúvida, a promessa de maior liberdade tornou-se uma das armas mais eficazes da propaganda socialista. E, por Sim, certo, a convicção de que o socialismo traria liberdade é autêntica e sincera. Mas essa convicção apenas intensificaria a tragédia se ficasse demonstrado que aquilo que nos prometiam como o caminho da liberdade era, na verdade, o caminho da servidão. sim. Ele até continua, que acho que dá até para a gente finalizar esse capítulo, que ele fala que isso foi inquestionavelmente a promessa de maior liberdade que atraiu um número crescente de liberais para o socialismo e tornou-os incapazes de perceber o conflito existente entre os princípios do socialismo e o do liberalismo. Que isso explicaria a fuga da crença no liberalismo, porque era a doutrina dominante na época, né? E passando para o socialismo. E depois ele até fala da, da relação paradoxal que existe no socialismo entre os seus ideais e o comportamento que as pessoas devem assumir. Que você diz, o que vem no socialismo? Vem uma promessa de uma super igualdade futura, né? Então, Aham. Vitor, você quer ter essa super igualdade futura? Você diz, quero. Então, você precisa abdicar disso, certo? Você precisa abdicar totalmente disso agora e confie que a gente vai proporcionar isso para você no futuro. Você diz, tá, tudo bem. Aí, Ivan, você quer a mesma coisa? Quero. Então, você abdica totalmente disso aí. Não, tudo bem.
E aí, de repente, o Estado está lá, com todo o poder nas suas mãos, e você já está sem liberdade nenhuma, só por causa dessa promessa. Por isso que é paradoxal. Você acredita numa super liberdade e doa toda a sua liberdade desde já. Eu acho que a gente pode passar para o próximo capítulo. Esse aqui era o capítulo mais curto, eu acho, que tinha no livro. Eu acabei rapidinho. O próximo capítulo seria individualismo e coletivismo. E uma das primeiras coisas que dá logo de cara é que geralmente o pessoal costuma confundir o socialismo com o ideal, ou o fim último do socialismo, que seria a ideia de justiça social, de igualdade e de segurança. E Não que confundir os meios com os fins. exatamente. E que... Valeu, Fabrício. E que geralmente ele resume o socialismo à abolição da propriedade privada, da iniciativa privada, dos meios de produção e a criação de uma economia planificada. E também que ele impõe que o socialismo é meramente um regime coletivista. Então, qualquer crítica que você pode fazer para um regime coletivista, você pode fazer para o socialismo também. Uhum. Ele fala que não são a mesma coisa, né? Mas é impossível dissociar também um do outro. Sim. O que isso... Foi mal. Mais rápido. Não, pode falar. Uma coisa legal que eu vi foi que ele mostra que a diferença do socialismo e do fascismo é que o socialismo é socialismo enquanto todo mundo ainda está acreditando nele. Depois que o pessoal percebe que ele é um regime autoritário, ele automaticamente vira fascismo. Sim. O fascismo ele chega quando já ocorreu a ilusão do socialismo. Isso, é essa palavra que ele usa. O que esse capítulo aqui me fez refletir foi sobre egoísmo. Ele até fala disso também. Individualismo não é egoísmo, né? Uma vez já me questionaram a respeito da relação entre cristianismo e liberalismo. Se fala, ora, a pessoa que é cristã, ela não deveria ser automaticamente socialista, porque ela procura a igualdade das pessoas e o respeito a todos e tal. Mas elas não conseguem entender que, da mesma forma que o cristianismo valoriza você, a pessoa que você é, as suas aspirações e a sua soberania, a sua autonomia, o liberalismo também acredita nisso. Ele também acredita que você é soberano dentro do seu campo de atuação. E o coletivismo, ele simplesmente não acredita nisso. Ele joga todo o seu campo de atuação fora. O que importa é o que a coletividade quer. Parece que a defesa da liberdade individual é exclusivamente do socialismo. Eles fizeram muito bem em se apropriar dessa pauta. Uhum. Uma das coisas que... Valeu, Fonseca. Uma das coisas que mais... que a gente até já discutiu, que o Fonseca falou bastante, é de que o maior mal do liberalismo, de alguns liberais, né, é acreditar que o livre mercado é algo absoluto, né? Que ele até citou os ANCAPs, que o Estado devia ser zero, que não deveria ter regulamentação nenhuma. Uhum. Então, um dos tópicos que eu botei aqui foi para fazer essa pergunta para vocês, de que seria quando que vocês acham que seria justificável ocorrer a intervenção estatal no livre mercado? Eu acho que essa coisa do Estado incentivar setores ou agir de maneira protecionista, eu acho que isso é totalmente prejudicial. Mas quando o Estado vai
estabelecer as regras do jogo. Por exemplo, você vai vender um produto? Vai. Mas você precisa ter toda a discriminação da consistência do produto. De onde ele vem, quais são as substâncias que tem ali, né? Isso tudo precisa estar Uhum. bem discriminado. Eu acho que aí faz sentido o mercado, faz sentido o Estado atuar, estabelecendo as regras do jogo. Sim. Ele também fala É que de direito, eu acho. ele fala aqui em proibir o uso de substâncias tóxicas, exigir precauções especiais para sua utilização, limitar horas de trabalho também, requerer certas Uhum. disposições sanitárias. Ele fala que isso é totalmente compatível com a manutenção da concorrência. Isso aí não vai eliminar a concorrência entre a iniciativa Exato. privada. É que uma coisa que eu vejo é que ele não contrapõe exclusivamente o livre mercado contra o dirigismo estatal ou a planificação da economia, né, que se tem num governo socialista. Ele, nesse capítulo, ele optou por fazer a comparação com o regime de concorrência. Seria o regime que tem no livre mercado, né? Sim. Uma coisa que ele faz é elucidar a banalização do termo planejamento. Você fala, ora, quem é que não quer uma coisa planificada? Uma coisa que foi planejada? Isso Uhum. é óbvio que eu quero. O problema é que a planificação socialista é aquela que vai concentrar todos os esforços para o bem comum, né? Para o que se diz que é bem comum. E É, você não tem como saber exatamente que fim é esse. Você tem só um ideal na sua frente. A coisa fica meio incerta. eu acho que tem até um momento que que ele mostra que a população não acreditava mais num regime puramente de concorrência ou num regime puramente de dirigismo. E tinha gente que defendia o meio termo, né? Ele pretende demonstrar que é inconcebível ter a concorrência e o dirigismo. Os dois eles precisam estar implementados totalmente para funcionar, né? Sim. Que se você mistura os dois, você não vai conseguir extrair o melhor de nenhum deles. Vai ser mais bagunça do que organização. Então ele fala, ou você organiza tudo de maneira concorrente, né? Cada um vai fazer o que quiser da vida, vai ter liberdade para iniciar a sua empresa, para gastar, enfim. Ou Sim. então todo mundo se organiza de uma vez por todas para buscar o mesmo objetivo a partir de agora. Como essa segunda opção é impraticável, é por isso que a gente é liberal, né? Uhum. Mas o que ele quer dizer é isso, ou você faz uma coisa ou você faz outra. É. Ele bota aqui, embora a concorrência consiga suportar certo grau de controle governamental, ela não pode ser harmonizada em qualquer escala com planejamento central sem que deixe de operar como guia eficaz de produção. Uhum. Tampouco o planejamento é um remédio que pode ser tomado em pequenas doses para surtir os efeitos esperados de sua aplicação. Quando incompletos, tanto a concorrência quanto o dirigismo se tornam instrumentos fracos e ineficientes. Aí ele continua, eles constituem princípios alternativos usados na solução do mesmo problema, e se combinados, nenhum dos dois funcionará efetivamente, e o resultado será pior do que se não tivesse aderido a qualquer nenhum dos dois. Achei até legal um aqui que eu vou até salvar essa citação. A planificação e concorrência só podem ser combinados quando se planeja visando a concorrência, mas nunca contra ela. Ivan, já que o Hum. pessoal está aqui indo sair, a gente poderia finalizar aqui no capítulo 3 e começar do 4 na próxima reunião, né? Você quer fazer isso? Ou você quer ir até o 4? Não, acho que a gente pode finalizar no 3 mesmo. Não acho ruim, não. A propósito, Vitor,
eu tive um probleminha com os arquivos aqui que João Paulo mandou para mim. Hum, Não saíram exatamente como eu esperava. Depois eu te mostro. de boa. Vou falar comigo. Aí você pergunta aqui no último tópico, quando é justificável a intervenção estatal no livre mercado, né? A gente Uhum. já falou isso. Agora tem um trecho aqui em que ele cita Adam Smith, e ele fala criar as condições em que a concorrência seja tão eficiente quanto possível, complementar-lhe a ação quando ela não o possa ser, fornecer os serviços que, nas palavras de Adam Smith, embora ofereçam as maiores vantagens para a sociedade, são, contudo, de tal natureza que o lucro jamais compensaria os gastos de qualquer indivíduo ou pequeno grupo de indivíduos. São o exemplo da segurança, por exemplo. Uhum. Você quer ter segurança no seu bairro, mas aí você pensa, eu nunca fui assaltado, né? Nunca aconteceu comigo, então eu não quero pagar pela segurança. Mas aí quantas pessoas iriam se dispor a gastar dinheiro com segurança, né? Só as que já É. foram assaltadas e, sei lá, que tipo de causa isso iria gerar. Então, o ideal é que todo mundo, já de maneira prévia, arque com os custos de segurança. E isso o Estado faria. São coisas que não teriam lucro, né? Qual é o Aham. lucro direto de você ter segurança no seu bairro, na sua cidade? Você não tem um Aham. lucro direto. Você observa o panorama, né? As pessoas Sim. vão conseguir sair na rua, vai ter turismo, vai ter lojinhas vendendo sem nenhum tipo de preocupação e tal. O macro a gente observa, mas o lucro direto não tem. Então, É quando as investir. coisas. Foi mal, continue. Não, pode terminar, pode interromper. Sim, eu ia falar que é naquele sentido, quando você não consegue enxergar para quem diretamente você está investindo aquele dinheiro, quando é uma medida abstrata, e Uhum, você está praticamente fazendo para a sociedade como um todo, você está oferecendo segurança. Isso, infelizmente, justificaria a saúde universal também, né? Mas aí eu tenho que elaborar melhor esse meu pensamento. Mas é porque eu estava vendo na disciplina de Direito do Trabalho, que é a ideia do direito coletivo. Ele está configurado quando você não consegue identificar que aquela ação que está sendo feita é para aquelas pessoas específicas. E eu não sim. estou dando segurança para Ivan, para Natan, para Fonseca, para o Everton. Eu estou dando segurança para quem precisar. Uhum. Eu acho que eu sou até contra o Estado arcar com a saúde de todos, sabe? Uhum. Eu acho que você poderia pagar pela sua própria saúde, claro. As pessoas deveriam ter condições para isso. E as que não têm poderiam ser contempladas com assistência do Estado, assistência social. Mas em questões em termos de saúde, você consegue saber que você é o beneficiário direto daquilo, né? Você vai se Uhum. consultar com o médico, você vai fazer uma cirurgia, aí você vai e paga por tudo isso. Você é o beneficiário direto, ou então sua família. Uhum. Agora, e se tratando de saúde mais geral, ou cuidados de higiene, por exemplo, saneamento básico e tal, isso aí você não vai perceber que você é o beneficiário direto. Embora você seja, né? Mas as pessoas não conseguem perceber isso de maneira direta. Eu acho que nesse aspecto o Estado deveria arcar com os custos, sim, custos sociais. Sim, eu acho que eu vou até mais à frente. Eu acho que eu não ficaria, tipo, que o Estado não deveria bancar a saúde. Até porque, pelo Uhum. menos no Estado que a gente vive hoje, na maioria dos países, é um Estado que deve garantir os direitos fundamentais, né? Porque, tipo, o Estado não pode. Mesmo que a gente adotasse o imposto de renda negativo do Friedman, a pessoa iria ganhar o quê? R$ 400, R$ 500, um salário mínimo. Se ela tiver com câncer, com alguma coisa mais grave assim, ela não vai ter como arcar com os custos da própria saúde, né? Então, eu acho que a gente tem essa visão pejorativa do SUS, que ele não funciona, né? Porque por má gestão, por mau uso do dinheiro. Mas se tivesse o uso efetivo desse dinheiro, talvez a gente tivesse um sistema que a gente não precisasse pagar um plano de saúde, né? Sim. Acho que a gente Agora não gosta, também, acho que a gente não gosta porque a gente tem que pagar por ele, por imposto,
e porque a gente ainda, mesmo Tem que pagando pagar o ele, privado. aí não usa ele porque tem que usar o privado. Uhum. Se funcionasse, acho que seria justificável. Agora eu também estou presumindo que mesmo ganhando um salário mínimo, a gente teria condições sim de arcar com a saúde privada, com um plano privado, entendeu? Uhum. Num estado com condições ideais. E outra coisa, uma cirurgia de emergência, alguma coisa assim, o privado cobre, né? Tem a questão do seguro de saúde também. Ah, sim. É mais complexo do que a gente pode abordar agora rapidamente. É. Estão me ouvindo? Sim, sim. Tô com um problema de conexão, mas vocês estavam falando aí que seria justificável, onde seria justificável a intervenção do Estado. Eu sou Uhum. mais, sei lá, minha ideia é mais próxima do que Bastiat defendia, de que se o Estado deve existir, ele deveria defender seus direitos negativos, direito à liberdade, propriedade e vida. Qualquer coisa que passa disso seria roubo. Aham. Mas em relação a esse argumento do Adam Smith, eu ainda acho que ele é muito vago, deixa muito espaço para permitir que o Estado amplie o seu poder. E, por exemplo, Uhum. quando se fala em segurança, ele pode inventar diversas justificativas para, como disse, aumentar o seu poder. Eu não consegui encontrar a Sim. palavra melhor. Por exemplo, guerra às drogas. É pelo seu É. próprio bem, é pela sua segurança. A gente vai aumentar o orçamento policial, proibir as drogas, tudo pelo seu próprio bem. E a gente tem visto que isso não funciona. Mas ele Uhum. utiliza a justificativa de que isso é pela sua segurança. Eu não sei me posicionar muito bem em relação a esse argumento, porque sempre vai ter algo que a gente vê e algo que a gente não vê. É bom que tenha policiais rondando a sua porta? É. Mas ele ainda pode usar esse argumento de pelo seu próprio bem de diversas formas. Aham. É complexo isso aí. Mas Concordo eu que ele gostei pode dessa se ideia dos justificar. direitos negativos. Gostei. Por exemplo, se eu não me engano, farmácias não poderiam vender álcool em gel. Tipo, até pouco tempo atrás, antes da pandemia. Por quê? Pela sua segurança? Uhum. De onde eles tiraram essa ideia? De onde que isso faz sentido? Mas era pela sua segurança. Não, Então é eu não sei engraçado. ainda muito bem. Pode falar. Uma coisa que pode fazer relação com isso aí que tu falou da farmácia, que não podia vender álcool em gel, sendo Quer dizer, também vender não, desculpa. Vender não, é produzir. produzir, pronto. Uma pessoa comum, ela também não pode comprar um álcool mais concentrado do que álcool 70, porque, digamos que é perigoso. Mas essa mesma pessoa pode comprar gasolina, que gasolina é muito mais perigosa do que álcool mais 70, né? É muito mais Se você perigosa que deseja álcool mais liberdade, tem que 70. dar adepto a correr certos riscos. Se É. você tentar se livrar de todos os riscos, você não é livre. Pois é. Antes da gente finalizar, bora fazer um breve resumo. O que seria um regime de concorrência e o que seria um regime de dirigismo, né? Num regime de dirigismo, o que se propõe é que se centralize mais as decisões tomadas no país, que é aquela ideia de que o governo vai fazer tudo por você, né? Que ele vai decidir onde você vai trabalhar, que ele vai decidir em que cidade você vai morar, qual a função que você vai exercer. E o governo, ele, como não vai ter livre mercado numa sociedade socialista, vai ser mais difícil, não vai ter as informações do livre mercado para poder alocar os recursos do governo. Em contrapartida, fica do outro lado o regime de concorrência, os empresários ajustam a sua produção, a quantidade que eles vendem, a quantidade que eles compram de certos produtos para vender,
com base na resposta do mercado, né? Ele mostra que não Com tem base como a no gente cálculo econômico. É, exatamente. E não tem como a gente, como é mesmo, confiar em poucas pessoas para fazer coisas tão complexas, né? É inconcebível a gente limitar isso para o Estado fazer, Seria enquanto o que que o ele. mercado faz de forma automática, né? Sim. Seria o problema da pretensão do conhecimento? De que acreditar que poucos indivíduos podem possuir conhecimento suficiente para controlar bilhões de outros. É, Não perceber de que o conhecimento está difundido na sociedade, algo assim. sim. É uma visão bem imperialista, né? Que o imperador, tipo, o imperador, o faraó, ele é comparado a ser um deus, né? Ser o deus na terra, o faraó, e ele vai saber tudo que tem que fazer, né? Ele não precisa que as outras pessoas ajudem ele. Isso me fez pensar até nos especialistas. Ele fala sobre isso lá no capítulo 5, eu acho. Uhum. Isso aí vai ficar pro próximo encontro. Antes de saírem, pessoal, lembre de responder o forms aí para eu botar na planilha aqui para vocês gamificarem. É esse link que você mandou aqui? Esse aí que eu mandei no chat. Aí, pessoal, eu acho que a gente pode até fazer a próxima reunião em tipo 2 semanas, né? Que é o mesmo livro, eu creio que o pessoal já tenha até lido, né? Quem estava aqui, né? Uhum. Já tenha lido pelo menos a metade, como eu. É o suficiente para a gente já começar daqui a umas 2 semanas. Aí eu faço a divulgação e vocês se inscrevem aí. Tranquilo. Por hoje é só, então. Obrigado aí, pessoal, por ter comparecido. Foi muito bom hoje. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite.